Você está assistindo a Fazenda 10? Fala essas coisas, aí as pessoas, principalmente em redes sociais, que é onde você atinge. Uma fazenda, por exemplo, que o Mion sabe disso que ele está fazendo agora. Você fica 3, 4 meses fora do ar. É terrível, é um moedor de carne aquilo, tem que ser muito bem recompensado. Se a Globo me contratasse hoje para fazer o Big Brother, eu não iria. Apresenta melhor a Fazenda, você, o Brito ou o Mion? A atriz e ex-BBB Flávia Viana que foi a ganhadora da Fazenda 9. Você torcia por ela? A minha conversa de hoje é com um publicitário poderoso, um apresentador marcante e um empresário de muito sucesso. Roberto Justo, seja bem-vindo ao Ping Pong com Bonfá. Obrigado, Bonfá, é um prazer. Só vou fazer uma correção. Publicitário poderoso já foi, né? Eu já saí da publicidade, eu vendi minhas empresas de publicidade em 2015, fiquei até 2017, mas já tem agora 1 ano e pouco que eu já não estou mais nem presente nessa área, depois de 36 anos de carreira. Você está assistindo a Fazenda 10? Eu te confesso que não. Eu te confesso que às vezes eu dou umas zapeadas quando eu estou em casa, assim, quando eu tenho tempo. Assim, eu vou ser muito sincero, é que você fala essas coisas, aí as pessoas, principalmente em redes sociais, que é onde você atinge, mas tem inveja, tem não sei o quê. Tem inveja de nada. Eu torço pela emissora que eu trabalhei, tenho nada contra. A Record foi incrível comigo durante 14 anos que eu fiquei lá. Aliás, 12 lá e 2 no SBT, em 14 anos de televisão, desde 2004. Tenho nada para reclamar. Apenas que a Fazenda não era muito a minha praia. Assim. Eles me convidaram para fazer, eu fiz, não que eu considero que eu fiz muito bem, cada um tem sua opinião. É o meu estilo, eu achei que eu trouxe uma grandiosidade diferente para a Fazenda, tanto que crescemos 15% de audiência, comparado com o apresentador anterior. Quando eu saí da emissora, porque eu estava muito caro para a emissora, e essa é a grande verdade, eles entregaram para o Mion fazer, que faz muito bem. Muito mais na cara dele. Caro quanto? O quê? Que eu era caro? Não, eu não vou ficar dizendo aqui quanto era meu salário na emissora. Mas o que acontece, tanto eu quanto todos os outros apresentadores, os contratos foram todos, a grande parte deles, renegociados com raras exceções. As emissoras já não estão faturando o que faturavam no passado, né? Surgiu uma concorrência gigantesca, uma delas é esse canal que você está agora. Esse é uma estação de televisão, praticamente, que tem audiências compatíveis com muitas emissoras de canal aberto. Então, não podemos negar que o mundo mudou. Os anunciantes também se espalharam. Né? O dinheiro, não é que o dinheiro do anunciante tinha mais dinheiro para botar em outros lugares. Então, as emissoras realmente sofreram. Então, mandaram gente embora, terceirizaram produção e renegociaram os contratos dos artistas. Eu não sou um artista, como são outros artistas, o próprio apresentador da Fazenda atual, que vivem de televisão. Eu sempre fui um empresário muito bem-sucedido e não precisei da televisão para viver. Então, o que eu recebi da televisão era agradável, porque ninguém, né, nega que dinheiro é agradável, mas eu tinha muito mais prazer de fazer televisão e, obviamente, o dinheiro era uma coisa importante. Mas, assim, para tomar meu tempo, uma Fazenda, por exemplo, que o Mion sabe disso que ele está fazendo agora, você fica 3, 4 meses fora do ar, praticamente. Você não consegue viajar, você não consegue estar com a família, quase nada. É muito difícil, tem que estar lá em Itapecerica da Serra, a primeira que eu gravei era em Itu, depois de Itapecerica, viajando toda semana, ao vivo, 3, 4 vezes por semana. É terrível, é um moedor de carne aquilo, tem que ser muito bem recompensado. Com o salário ou com a remuneração que me acenavam numa eventual continuidade, tinha a menor condição de eu ter vontade de ficar. E estava um pouco cansado também dessa rotina de empresário / apresentador. Então eu parei com tudo, voltei como empresário, mas agora muito mais como CEO. E na TV vou voltar com o Aprendiz o ano que vem, de um formato que eu amo fazer, do meu jeito. A Band me deu toda a liberdade de fazer. Nós vamos fazer de um jeito muito interessante e muito diferente. Já vamos falar do Aprendiz. Mas não assisto a Fazenda, não, porque não gosto muito do programa. Acho interessante como reality show, é um grandiosíssimo, mas não é meu estilo de programa. Eu como telespectador, eu nunca assisti, nem quando eu fazia, quanto mais agora. Eu assistia alguma coisa para ver um pouco do como foi meu desempenho, para tentar melhorar o desempenho, etc. Mas não porque eu tinha interesse no programa em si. Cá entre nós, não é muito meu estilo. Nem a Fazenda, nem o Big Brother. Esses confinamentos que são brigaiada e gente desocupada fazendo provas, etc. Quer dizer, coitados, não são gente desocupada, quer dizer, mas lá dentro, né, eles têm que ficar inventando coisa, fazer o dia inteiro. Não é uma coisa que me agrada, esse mundo do cão, não é uma coisa que me agrada tanto ficar assistindo. Tem coisa muito mais legal na televisão para ver. Então você não está sabendo que o Rafael Ilha, Evandro Santos, João Zoli, Kaique Aguiar, Kátia Paganotti e Felipe Sertanejo estão na disputa pelo prêmio de R$2 milhões? Sinceramente, eu sabia do Ilha, porque conheci ele, porque ele já fez o programa comigo. Alguns outros nomes aí eu nem conheço, nunca ouvi falar. Mas eu, assim, às vezes eu dou uma olhadinha, né? Não estou dizendo que eu não vejo. Eu gosto de ver, às vezes, para ver o desempenho, né, dos caras que eles estão fazendo lá dentro e tal, mas
assim, muito zapeando, sendo sincero. E eu vejo muito também nas redes sociais, no UOL, às vezes eu leio alguma coisa de uma briga que teve lá dentro, essa tal da Ana Paula, nem sei quando ela já saiu faz um tempo. Eu dei uma olhadinha e tal, mas não, cara, não é. Eu tô ocupado com outras coisas. Justo, se você não gostava da Fazenda ou não gosta, por que você topou ao desafio de apresentar o programa? Olha, vou te ser muito sincero, na época, igual hoje, eu não via a Fazenda com o Brito e tal, não assistia, não é um programa que me chamava atenção, continuo sendo sincero como sempre fui. Nunca gostei, agora que eu vou gostar. Por favor. Agora, o convite da Record foi um desafio danado, porque é o maior reality show da emissora, tinha uma repercussão gigantesca, eu falei, eu como apresentador, apresentar um programa desse é um desafio danado, ao vivo, etc. Tal. Então, mexeu com a história do... Eu adoro um desafio. Então, a primeira vez, eu até curti mais fazer do que na segunda. Na segunda, mudaram a produtora, teve inúmeros programas técnicos que não eram meus, mas acabou caindo nas costas do apresentador, né? Você não fica sem retorno, você fica... Um monte de problemas que saíram de uma produtora, foram para outra, mudaram a sede. Agora, esse ano já melhorou. Esse ano, na segunda, provavelmente, com o Mion já deve estar... Apesar de eu soube que ele também teve problemas técnicos, mas... Então, assim, por que eu aceitei? Porque é o grande desafio, porque era muito legal a primeira. A segunda já não curti mais fazer tanto assim, entendeu? E fica na cara quando você não está adorando o que você está fazendo, entendeu? É um programa que fica lendo TP, não é muito desafio intelectual para mim. Eu gosto de desafio intelectual, de uma sala de reunião do aprendiz, né, de um jogo como 1 contra 100, onde eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo, elaborando as perguntas, fazendo, né, preparando todo o conteúdo. Aí é outra coisa. Quando você é um apresentador, como o Mion está fazendo, dá interação com as pessoas, é um laboratório de seres humanos se degladiando. Você, né, para um psicólogo, eventualmente, é um prato cheio assistir aquilo. Para um apresentador, qual é o desafio intelectual daquilo? É você tentar ser natural, tentar mediar um pouco. As estrelas do programa, teoricamente, é como num jogo de futebol. O juiz do jogo é o apresentador da Fazenda. Os jogadores são os participantes. Então, quem tem que brilhar são os participantes. Você tem que mediar o que está acontecendo e aparecer o menos possível. Você não precisa ser... Agora, não vejo nenhum grande desafio intelectual em fazer um negócio desse. Eu não tenho essa vontade. Nem me chamem mais para fazer esse tipo de reality show. Se a Globo me contratasse hoje para fazer o Big Brother, eu não iria. Agora, fazer um talk show, como eu fiz o Roberto Justus Mais, que eu adorava fazer, aí é legal. Aí você discute temas, você discute com o convidado. Aí vem o desafio intelectual. O aprendiz é desafio intelectual o tempo inteiro. Eu tenho que avaliar os caras. Eu tenho sala de reunião que o Brasil inteiro está vendo. As minhas decisões têm que ser pautadas em embasamento teórico, prático, de experiência, e que as pessoas entendam o que eu estou fazendo. Entendeu? É totalmente diferente, é muito mais legal. Quem apresenta melhor a Fazenda? Você, o Brito ou o Mion? Vamos continuar na Fazenda, meu Deus do céu. Eu acho que são 3 estilos diferentes, né? O Brito sempre foi um grande... Apesar do Brito ter me criticado muito, eu não vou criticar ele, porque primeiro eu não tenho nenhum... Falava que eu imitava como se eu fosse um robô engessado, tal. Coisa que eu não concordo, né? Eu assisto o programa depois e acho que foi muito bem. Mas tudo bem, um pouco de inveja, de ciúminho natural de quem perdeu o posto. Tanto é que até hoje nem voltou mais para o ar em lugar nenhum. Mas o Brito é um grande jornalista, adorava o Brito no Hoje em Dia. Acho que o Brito fez um bom trabalho, bom apresentador e fez uma boa Fazenda. O Brito não era nada ruim na Fazenda. Eu acho que eu fiz uma ótima Fazenda também. Eu acho que foi muito bem. O meu diretor me elogiava muito. As pessoas da rua até hoje falam: pô, a gente adorava você lá e tal. Tem quem gosta, tem quem não gosta, como quem não gosta do Brito e tal. O Mion é mais contraído do que nós dois, né? Talvez combine um pouco mais com esse estilo do programa, entendeu? Tem coisas nele que eu também não gosto do estilo dele, que não vem ao caso, mas eu acho que ele é muito mais adequado a um programa deste tipo do que tanto o Brito quanto eu. Você falou do diretor, o Rodrigo Carelli. Ele disse o seguinte, abre aspas: Roberto Justus não era a minha primeira opção para comandar a Fazenda, fecha aspas. Por que ele disse isso? Olha, se ele disse isso, porque eu não acredito que ele tenha sido tão deselegante assim, se ele disse isso, é um direito dele pensar. Então, ele não é a pessoa mais leal do mundo, porque comigo ele me elogiava muito, é lógico, adorava, tal, achou que tinha tudo a ver, ficou super feliz quando eu vim substituir o Brito, que ele não gostava do Brito, brigava com o Brito e tal. Mas ele é um diretor difícil. O Carelli deve ter alguma coisa que ele quer, ele é perfeccionista, ele é um dos melhores diretores com quem eu já trabalhei, ele é muito bom profissional, mas ele se intromete demais no programa. Entendeu? Muito do apresentador ter problemas na Fazenda, tanto o Brito quanto eu tivemos, e talvez o Mion um pouco menos, que o Mion talvez seja um pouco mais rebelde, são as amarras
que o Rodrigo gosta de dar. Ele fica na tua orelha o tempo todo, o buzina, tempo inteiro. Buzina Ele buzina bastante, mas em 90% das vezes, honestamente falando, com coisas coerentes, com coisas que fazem... Ele quer o bem do programa, não quer o mal do programa. Mas é difícil trabalhar com um diretor assim. Tem que confiar um pouco mais no apresentador, deixar o apresentador... Eu lembro que o número 1 da emissora, quando falou para o Carelli, olha, o Justo está entrando, eu quero que o Justo seja o apresentador da Fazenda, não o Rodrigo Carelli. Falou isso para ele na minha frente. Então, você vê que a direção da emissora tinha um pouco de restrição ao exagero das intromissões dele. E eu acho que ele se esforçou comigo, de me deixar mais solto e tal. Mas não é fácil trabalhar com o Carelli. E é bom para a emissora no sentido de que ele é um cara muito exigente e quer as coisas bem feitas. É um grande trabalhador, um sujeito incansável. Tá em todos, ele é diretor-geral de núcleo de reality show, ele trabalha para caramba. Não é um cara fácil, não é uma pessoa fácil. Mas eu também não sou. Então, ele ter dito essa frase, não posso acreditar que foi bem assim. Mas se foi também, não muda nada. Meu respeito e minha admiração por ele são as mesmas. Justus, eu ouvi a Fazenda 9 que você apresentou. Você já conhecia os participantes quando eles entraram lá? Alguns eu conhecia de ouvir falar, mas pessoalmente nenhum deles. Como é que você avalia as atitudes da Rita Cadillac, Nicole Balls, Fábio Arruda, Nainha, Adriana Bombom e Ana Paula Minerato na Fazenda 9? Você lembra deles? Não, eu lembro de todos eles, mas não lembro exatamente tudo o que aconteceu com cada um deles, mas eu acho que o que acontece num reality show como esse, o confinamento ele atua de uma forma muito maquiavélica na cabeça das pessoas, né? Ele tira das pessoas um lado que às vezes ele nem imagina. Fábio Arruda, por exemplo, teve um estouro lá, acho que foi com a Minerato, né? Foi uma coisa que não combina. O cara é fino, é um cara super gente boa, tal. Eu nunca vi ele assim. Quer dizer, então você vê que a situação de estar nessa pressão, esse estresse gerado pela pressão do programa, pelo confinamento, por tudo, não sabe o que está acontecendo no mundo, não tem contato com ninguém, com a família, não sabe nada. Eles, com um monte de gente estranha que você não conhece. Com um monte de gente estranha, com um banheiro para cada um, sabe? Ainda nessa minha edição, ainda fizeram um banheiro de homem e banheiro de mulher, antes era um só. Mas mesmo assim, então assim, é um desconforto. A gente já começa com 16 participantes, só 14 camas, 2 já não tem onde dormir, é uma coisa complicada, né? O programa é feito para pressionar eles psicologicamente o tempo todo, cutucá-los o tempo todo e tirar deles essa coisa, porque é que dá audiência quando surgem essas brigas que o público gosta. Então, não dá para avaliar cada um deles nesse cenário, nesse contexto, porque é um contexto que eu, você ou qualquer outro lá nos alteraríamos, vamos dizer assim, sairíamos do nosso trilho normal e entraríamos num cenário diferenciado que a Fazenda acaba exigindo de você. A atriz e ex-BBB Flávia Viana que foi a ganhadora da Fazenda 9. Você torcia por ela? Não, eu não torço muito por participante, né? Mas eu tinha um pouquinho de... Assim, porque, carinho por você acaba vendo se a pessoa merece ou não, entendeu? Só que eu não posso, nem nas palavras, e nem o bom apresentador desse tipo de... Agora eu posso falar, mas eu não podia nem deixar... às vezes gozado, né? As pessoas, tem tanta maldade na internet, que eu protegia naquela outra Fazenda, na anterior, na 8, falavam que eu protegia aquela menina... Aquela que namorou o vencedor lá, o Douglas Sampaio, a Rayane Moraes, porque eu seguia a Rayane. Por que eu seguia a Rayane? Porque a Rayane casou com um latino que me convidou para padrinho no casamento deles. E eu tive com essa menina uma vez na vida, no casamento dela. E na época eles me pediam, pô, segue aí, eu vou seguir você e tal. Eu e a minha mulher seguimos a Rayane. Ele segue a Rayane, ele está protegendo a Rayane. Quando ela saiu, caíram de queixo, né? Porque achando que, como se a gente fosse proteger. Não, a Record manipulasse. A Record nunca, em nenhum programa exigiu que esse fique, que aquele saia, né? Ou protegeu alguém. Que interesse uma emissora tem de jogar a credibilidade dela no lixo para proteger um participante de reality show? Isso é ridículo, né? Mas, enfim, o que você perguntou mesmo? Não, você perguntou deles, alguma coisa deles? Se eu torcia. A Flávia Viana, eu tinha simpatia, porque eu achava que ela estava sendo injustiçada num certo momento, nessa pressão que todos faziam em cima dela. Eu achava que o Dr. Marcos Harter era um jogador muito seriamente profissional dentro do programa, não achava ele tão natural. Achava ela mais natural, mais verdadeira, apesar das pessoas acharem o contrário. E fiquei feliz que ela tenha ganho, mas quem escolheu isso foi o público, eu não tinha nenhuma ingerência nisso. Se você fosse um artista início de carreira ou pouco conhecido, você se inscreveria na Fazenda? Não, mas o senhor nem assistiria, quanto mais me inscrever num negócio desse. Eu não tenho a menor chance. É claro que você está falando uma coisa hipotética, se eu fosse início de carreira, não tenho nada, tal. Quem sabe, né? Se eu fosse, mas na minha situação, na minha posição, eu jamais faria. Mas talvez, não sei dizer para você, se eu estivesse começando, se eu não encararia uma... Eu encararia mais um power couple.
Que eu acho bem mais legal. Esse é um programa que eu adorei fazer. Adorei fazer o Power Couple. É espetacular. Eu acho que eles estragaram o Power Couple agora, e não pelo apresentador, não pelo Gugu. Eles estragaram porque o formato não era diário, era 2 vezes por semana, era uma coisa um pouco diferenciada. O público tinha um pouco menos, o público só escolhia no final, o resto eram eles mesmos que escolhiam. Agora eles colocaram o público para decidir quase todos os momentos. Então, eu acho que estragaram, na minha opinião. O programa era mais emocionante do jeito que estava e fiz 2 edições. Amei fazer o programa. Minha conversa com o Justo está bacana, né? Não perca as outras partes do nosso bate-papo.